Bom dia, queridos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos estudar? Hoje estaremos abordando, dentro da nossa disciplina de História, um assunto em que vai falar sobre as leis. E você poderá estar acompanhando no seu livro interativo nas páginas 66 a 69. Então, vamos ao nosso assunto de hoje? Bem, como falei, nós vamos estar trabalhando sobre as leis nas primeiras civilizações. Desde as primeiras civilizações, já existiam regras de comportamento em cada cultura e povo. E uma das leis antigas mais conhecidas é o Código de Hammurabi. Um rei que entre os anos de 1792 e 1750 a.C. governou a Babilônia na região do atual Iraque. E esse código tinha como objetivo resolver os conflitos daquele povo. Vocês podem observar aí na imagem o Código de Hammurabi. São achados arqueológicos expostos no museu em Paris. O Código de Hammurabi eram leis bastante severas, que, se comparadas com a de hoje, elas eram muito rígidas mesmo. Então, elas aplicavam o princípio de talião, que era olho por olho e dente por dente. E a punição ao infrator era dada na mesma medida, ou seja, se matou, tinha que morrer também. O Código de Hammurabi era composto por 280 artigos que estavam relacionados aos costumes religiosos, sociais, econômicos e também familiares, Esse código, ele ajudava os juízes daquela época a resolver os conflitos no dia a dia. Assim também como os babilônios tinham os seus códigos, o povo hebreu tinha um código, só que esse código era gravado em pedras, que, segundo o livro de Êxodo, Deus entregou a Moisés, líder do povo hebreu, 2 tábuas com as principais regras que aquele povo deveria seguir. Esse acontecido teria sido no ano de 1450, mais ou menos, antes de Cristo, em que o povo de Israel estava peregrinando no deserto de volta para Canaã, atual Palestina. Vocês, nesse momento, irão assistir um vídeo em que estará retratando sobre esse código muito importante entregue a esse líder Moisés. Como ele era chamado? Quais as regras que existem nele? E qual a utilidade dele para a nossa vida hoje? Então, vocês irão assistir esse vídeo e depois a gente irá retornar, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê. Há muito, muito tempo atrás, o povo de Deus foi escravizado no Egito. Eles ficaram tanto tempo por lá que acabaram aprendendo com os egípcios a fazerem muitas coisas erradas que não agradavam a Deus. Mas Deus libertou o seu povo e precisou lembrá-los dos seus ensinamentos para que eles voltassem a ser pessoas especiais e ajudassem outros povos a conhecerem sobre o amor do Criador. Deus então deu a Moisés a sua lei e as escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, para que o povo percebesse o seu pecado e também que Deus os amava muito. Essa lei é conhecida como os 10 Mandamentos e diz assim: 1.
Não tenham outros deuses além de mim. Eu sou o Deus de vocês e não existe outro ser divino que os ame. 2. Não façam imagens de barro, pedra ou qualquer outro material para adorar ou venerar. Isso é idolatria. 3. Não falem o meu nome em xingamentos ou brincadeiras. Sejam reverentes com o Criador e Salvador de vocês. 4. O dia de sábado é santo, separado dos demais dias. Trabalhem, estudem e façam tudo o que é do interesse de vocês em 6 dias. Mas descansem no 7º, porque eu abençoei e separei esse dia para termos um encontro especial, vocês e eu. 5. Honrem ao pai e à mãe de vocês e os respeitem. Aqueles que fazem isso têm vida longa. 6. Não matem. 7. Não cometam adultério. 8. Não roubem. 9. Não falem mal de ninguém. 10. Também não fiquem cobiçando o que é dos outros, nem seus bens materiais, nem a sua esposa ou marido, nada do que for de outra pessoa. Deus escreveu estes mandamentos para proteger o povo. É para isso que a lei também serve. Ela nos orienta, nos revela que temos pecado e nos ajuda a ter uma vida mais saudável e feliz. Deus tem reservado muitas bênçãos especiais para aqueles que o amam e fazem a sua vontade. Experimente! Muito bem, então, como vocês puderam assistir, né, o vídeo, a lei que foi dada, as regras, na verdade, que foram dadas ao líder Moisés para o povo de Israel, eram chamadas de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles contêm 4 orientações relativas à adoração a Deus e outras 6 referentes à convivência familiar e social. Então, a gente pode observar que dentro da lei de Deus, tá? Uma lei em que nos ajuda a viver em harmonia e ter felicidade plena, em que vamos estar adorando o nosso Deus e também vamos estar aprendendo a conviver com o nosso próximo e amá-lo também, tá bom? Temos também a Torá. Você sabe o que é isso, a Torá? A palavra Torá, em hebraico, ela significa lei e instrução, tá? Ela também está relacionada com os primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, tá? Então, como significa lei e instrução, na Torá nós podemos observar e ver também leis que regiam o povo de Israel. A gente vai também estar vendo a criação do mundo e toda a trajetória do povo de Deus, tá bom? Então tá aí a imagem mostrando como é que é na antiguidade, né, a Torá, e aí a trajetória em que mostra, né, nesse livro, tá, que geralmente se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, toda a trajetória do povo de Israel. Bem, agora nós vamos pegar o nosso livro para respondermos a página 69. Todos, então, acompanhando? Então, vamos lá. Na página 69, você tem a 4ª questão que está falando o seguinte: leia o que está escrito nos 10 mandamentos e responda as questões propostas. Tá? Aqui na página 68, você tem
a lei de Deus, os 10 mandamentos. Vocês vão ler, tá? E vocês irão responder a questão A e também a questão B, tá? Na letra C, está pedindo para você fazer com os colegas, mas você vai fazer individual, tá? Vocês vão analisar as frases e vão escrever que conclusões vocês podem tirar sobre o que elas ensinam a respeito do comportamento humano. Então, olho por olho e o mundo acabará cego. O que isso quer dizer, tá? Vocês podem entender aqui que quando nós prejudicamos alguém, quem é o mais afetado? Somos nós, né? Então, essa questão do olho por olho e o mundo acabará cego, ela acompanha essa linha de raciocínio. E a outra frase, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, vocês irão estar escrevendo com as próprias palavras de vocês, tá? O que vocês entenderam, o que elas têm a ver sobre o comportamento humano. Na parte do investigue, vocês irão pesquisar acontecimentos passados ou recentes envolvendo não só pessoas, mas grupos sociais que tenham enfrentado problemas de convivência devido à aplicação da lei de Talião. Então, a lei de Talião era o quê? Leis severas, né, em que eram aplicadas na mesma medida, olho por olho, dente por dente. Uma dica que eu posso estar ajudando vocês é os atentados terroristas, tá? Então, isso era um acontecimento, tá bom? Na letra B, vocês irão escrever a seguinte questão. Tenho resolvido situações difíceis por praticar o princípio do amor cristão, tá? Então, de acordo com a pergunta lá de cima, pesquise acontecimentos passados ou recentes envolvendo não só pessoas, mas grupos sociais que tenham resolvido situações difíceis por praticar o princípio do amor cristão. Acredito que foi no ano passado, ou ano retrasado, não estou lembrando muito bem, mas apareceu uma reportagem que foi a nível nacional, tá? Aliás, mundial, em que aqueles garotos lá da Tailândia, eles foram presos na caverna. Então, ali, o mundo todo se alisou, eles tiveram solidariedade em ajudar aquelas crianças. Então, isso pode ser um acontecimento, tá bom? Então, tá aí a nossa atividade. Vocês irão responder. Lembre-se que qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Então, tenham todos aí um bom estudo.